Hoje, 22 de novembro de 2016, estamos entrevistando pelo projeto História Oral do TRT 18 o desembargador federal do Trabalho, Geraldo Rodrigues do Nascimento. Boa tarde, doutor Geraldo. Boa tarde, estou à sua disposição. Doutor Geraldo, em que data e local o senhor nasceu? Olha, nasci em Manaus, em 29 de abril de 1950. Qual a origem da sua família? Seus pais são oriundos de qual estado? A minha família é humilde. Meu pai é natural do estado do Amazonas e minha mãe é natural do estado de São Paulo. Mas desde criancinha ela passou a viver em Manaus. Então, pode dizer que ela é amazonense de coração. Qual a atividade econômica de seus pais? Meu pai trabalhou como redator oficial da imprensa oficial do estado do Amazonas. E minha mãe sempre foi do lar. Desembargador, que memória o senhor traz da sua infância e adolescência? Minha infância foi sempre de luta, de desejo de progredir na vida. E assim foi a vida inteira. Sempre lutando para ser alguém na vida. Quando criança, adolescente, o que o senhor aspirava a ser ao tornar-se adulto? Olha, eu sempre gostei de ser militar, porque sempre fui adepto da disciplina e da hierarquia. Ainda hoje sou. Por isso que eu sempre tive vontade de ser militar. Não foi possível por circunstâncias outras, mas essa era a minha vocação. Quais planos o senhor tinha em mente para o seu futuro profissional ao deixar a faculdade? Bem, superada essa questão de ser militar, na minha infância, já quando bacharel em administração de empresa, em Belém do Pará, eu queria trabalhar numa grande multinacional, exercer essa profissão de administrador, de empresa. Após concluir o curso de Direito, mudei de objetivo e passei a desejar seguir a carreira jurídica, qualquer que fosse, juiz, promotor, etc. O senhor tinha uma carreira promissora na Polícia Federal. O que o levou a escolher a magistratura e o que o motivou a escolher a área trabalhista? Basicamente, eu trabalhei muitos anos na Polícia Federal. E como tal, com o decorrer dos anos, você perde a motivação ou deseja mudar de atividade profissional. E foi isso que ocorreu. E também me sensibilizei pelo cunho social que é íncito ao juiz trabalhista. Por isso que eu mudei de profissão. Desembargador, qual a faculdade que o senhor se formou e em que ano? Olha, em 79 me formei em administração de empresa pela Universidade Federal do Pará e em 87 pela Associação de Ensino Unificado do DF, 87, né? O senhor teve experiência como advogado? Logo após o senhor se formar em Direito, o senhor chegou a atuar como advogado? Era incompatível a minha função de policial federal com o exercício da advocacia. Então, não pude advogar. Doutor Geraldo, o senhor foi empossado como juiz substituto aqui em Goiás em 1992. Atuou em diversas JCJs do interior. Fale-nos quais as dificuldades dos magistrados que atuaram no interior naquela época. Olha, eu passei um ano atuando como juiz substituto. Trabalhei em várias unidades JCJ do TRT e o que eu mais sentia como questão mais difícil é que o pessoal que trabalhava nas juntas era o mais requisitado, pessoa requisitada do município. E a ingerência política atrapalhava um pouco. Também a falta de oficial de justiça contribuía para criar um clima de dificuldade, porque é difícil eles cumprir os mandados.
em interior, nas fazendas, então isso tinha muita dificuldade. Desembargador geral, o senhor foi empossado como juiz substituto aqui em Goiás em 1992. Atuou em diversas JCJs do interior. Fale-nos quais as dificuldades dos magistrados que atuaram no interior naquela época. Basicamente, era a carência de pessoal do quadro do tribunal. Em face disso, era obrigatório, bem dizer, o tribunal requisitar servidores de outra unidade, do Estado ou do município. E aí entrava a questão da ingerência política. Isso criava uma certa dificuldade. Também a falta de oficiais de justiça contribuía para esse grau aumentar. Quais as varas, as JCJs que o senhor já trabalhou? Olha, eu trabalhei em Formosa, Ceres, Anápolis, Caldas Novas, Itubiara e Uruaçu. Foram essas juntas da época, né? Excelência, em 1993, o senhor assumiu a titularidade da 11ª JCJ de Goiânia, correto? Como foi esse novo desafio? Qual a diferença entre atuar no interior e atuar na capital? A princípio, eu tive um receio de vir trabalhar na capital, talvez pensando que aqui eu teria maior carga de trabalho, mas isso não ocorreu. Na verdade, quase não houve mudança substancial em trabalhar no interior e trabalhar aqui na capital, não houve. Nem a exigência dos advogados? Não essa... Como eu tinha uma experiência muito grande como policial, eu tinha facilidade de interrogar as partes e de tomar termo às declarações das testemunhas. Então, para mim, isso foi a coisa mais fácil que tem, mesmo não tendo experiência como advogado. Desembargador, os juízes classistas já não existem mais na Justiça do Trabalho. Como o senhor avalia o fim da representação classista na Justiça Trabalhista? Olha, na vara em que eu trabalhei, eles contribuíram muito, os dois juízes classistas. Eu tive a felicidade de trabalhar com dois competentes classistas no aspecto de conciliação. Eles foram positivos nessa parte. Me ajudaram bastante a desafogar o trabalho da vara. Mas a ingerência política que havia, que contribuía para criar um certo desconforto. Por isso eu acho que foi positiva a extinção da categoria. Na sua opinião, na maioria desses profissionais, eles tinham capacidade para desenvolver a função que lhes eram confiadas? Olha, pelo que eu observava à época, nem sempre. Eu tive a sorte de trabalhar com dois classistas interessados na resolução dos problemas trabalhistas via negociação, via acordo. Excelência, em 1999, Antônio Carlos Magalhães, na época presidente do Senado, articulou o fim da justiça trabalhista. Aquilo fez com que juízes, servidores, procuradores e advogados que militavam na seara trabalhista se unissem em defesa da justiça do trabalho. O senhor se recorda daquele momento? Claro que eu me recordo. Foi um período de muita apreensão para toda a categoria, não só dos magistrados, como para os servidores e advogados. Mas esse período de conturbada política nacional foi útil. Por quê? Porque nós, magistrados, servidores, chegamos à conclusão de que nós deveríamos ter mais poderes, ampliar nossa competência. E ampliando a nossa competência, nós ficaríamos mais importantes. Nós podíamos impor. E foi essa a contribuição que o falecido Antônio Magalhães nos concedeu, entre aspas, né? Provocar o aumento da nossa competência.
A tentativa de precarização da Justiça do Trabalho hoje tem semelhança com aquela de 1999? Não, eu acho que não. Naquela época, o objetivo era extinguir a justiça do trabalho. Hoje, não é isso. No meu sentir, o que está ocorrendo é que, em face do desequilíbrio fiscal, os críticos da justiça do trabalho se voltaram contra ela. Mas não com o desiderato de extinguir, desmantelar, e sim de cortar gorduras. E isso está acontecendo, inclusive no nosso regional. E, até certo ponto, isso é válido, porque há realmente gastos excessivos que devem ser coibidos. Em outros poderes do judiciário, poderes dos tribunais, né? No TST, STJ, Justiça Federal, Justiça Estadual, tem que cortar gastos realmente. Desembargador, como o senhor avalia a relação da sociedade goiana com a Justiça do Trabalho hoje? Nós sempre fomos vistos como uma justiça célere e bem conceituada. Essa imagem ainda hoje, conceito hoje ainda existe. A Justiça do Trabalho de Goiás é uma das mais benquistas do Brasil. E nisso nós somos reconhecidos pela sociedade goiana. O senhor acha que os trabalhadores confiam na Justiça do Trabalho? Confio. Creio que sim. Daí o acúmulo de processos que aqui desaguam, né? E um crescente aumento de demanda no trabalho. É uma prova disso. Excelência, a Justiça do Trabalho é sempre vista como uma justiça social. É comum ouvir as pessoas falarem que ela é uma justiça pró-empregado. Por que há essa sensação na sociedade e por que a Justiça do Trabalho se difere tanto da justiça comum? Isso é um preconceito, entre aspas, que ainda existe, embora em menor dimensão. Se nós somos uma justiça social, nós temos que trilhar pela esfera social. Mas, na verdade, a justiça do trabalho não é paternalista, nem é direcionada a proteger o empregado. A legislação é que protege o empregado, evidentemente, em face do empregador, que é a parte mais forte na relação empregado-capital. Por isso, as leis é que asseguram direitos. E como, às vezes, muitos empresários não cumprem a lei trabalhista, deixam de pagar certos direitos, o empregado vem a nós para que nós decidamos como entender de direito. Agora, esse sentimento de proteção, hoje em dia, já não existe mais. Os novos juízes já estão imbuídos de outra mentalidade, dos juízes mais antigos, que tinham essa tendência pró-empregado. Hoje não. Aqui no tribunal, pelo menos, o número de recursos que são acolhidos, são providos do empregador é muito grande. Sempre as sentenças são reformadas, seja total, seja parcialmente. Por que a Justiça do Trabalho se difere da Justiça comum? É muito simples. Nós somos uma justiça social. Como a legislação cria direitos, assegura direitos ao trabalhador, e nós decidimos esses direitos, sempre as decisões, sempre não, geralmente são favoráveis ao empregado, porque o empregador, talvez premido pelos encargos que é obrigado a adimplir, ele deixa de cumprir este ou aquele direito. Agora, outro fator preponderante é que na justiça comum, a prevalência do direito, do princípio da igualdade entre as partes. As partes são tratadas igualmente. E aqui não. A lei que trata desigualmente as partes. Entendeu?
Excelência, a Justiça do Trabalho hoje é a justiça mais célere, a mais respeitada e a de mais fácil acesso também. A que se deve a isso? Olha, nós somos uma justiça que trabalha, que vive o dia a dia com a necessidade do empregado. E claro, ele para comparecer ao trabalho, requerer a tutela adicional, ele geralmente é dispensado. Então, o juiz lida com a fome, lida com a necessidade. Isso faz com que ele tenha uma visão social mais aflorada, mais forte, no sentido de acelerar que aquele empregado ou ex-empregado obtenha o direito que ele está perseguindo. Esse espírito, né? É a sensibilidade social de quem é investido o juiz trabalhista. Desembargador, o TRT de Goiás, um dos mais jovens do Brasil, por alguns anos foi considerado um dos melhores do país, servindo até de modelo para outros regionais. Faça uma análise da evolução do nosso tribunal a partir de sua posse, comparando aos dias de hoje. O senhor esperava que o TRT 18 chegasse a esse ponto, ao ponto que está hoje? Eu integro a primeira turma de juízes do tribunal. Foram 11 juízes que tomaram posse e aqui se estabeleceram. Nós, como sendo a primeira turma de juízes, tínhamos aquele ideal de trabalhar, de produzir, de mostrar serviço. E o tribunal precisava da gente, porque não tinha ninguém. Aqui havia juiz, os mais antigos, que passavam 2, 3, 4 anos sem poder tirar férias. Quando nós chegamos, é que isso foi possível. Com o tempo, houve o aumento da demanda, novos juízes tomaram posse, e chegou a um ponto de o tribunal crescer de tal forma que já começou a não ter aquela celeridade que nós todos desejamos e queríamos. Foi nesse período de perda dessa celeridade do conceito que na administração do desembargador Platon, parece que houve uma contaminação, entre aspas, que envolveu todos os magistrados e servidores e todos ficaram imbuídos de colaborar o nosso então presidente, na sua administração, e todos trabalharam com muita garra, com muita ardor. E o tribunal voltou a ser sério como era. Em seguida, aumento das demandas, e o tribunal começou a perder um pouco aquela celeridade que lhe era peculiar. E hoje em dia nós estamos lutando para manter esse conceito a duras penas. Estamos mantendo, mas com alguma deficiência. Desembargador, o senhor esperava que o tribunal chegasse com a estrutura que está no momento? Que ele, naquela época que o senhor tomou posse, o senhor esperava que ele crescesse? Sinceramente, eu acho que nenhum juiz da minha turma, nem das subsequentes, pensariam, supunham que o tribunal chegaria a este nível, né, de criar um complexo, de construir um complexo trabalhista. Ninguém pensava isso. Nosso tribunal cresceu muito, mas que foi uma agradável surpresa isso. Desembargador, em outubro de 2010, o senhor tomou posse no cargo de Desembargador Federal do Trabalho. Como o senhor se sentiu nesse novo desafio? Poderia falar sobre esse novo momento em sua vida? Vantagem, evidentemente, que os desembargadores têm. As benesses próprias do cargo, né, são muito importantes, são sempre bem-vindas, o que não ocorre no juiz de primeiro grau. Agora,
a dificuldade que todos nós, oriundos do primeiro grau, quando chega ao segundo, é que lá nós temos liberdade de decidir monocraticamente. O certo ou errado nós decidimos. Aqui no tribunal, a gente pede essa liberdade, que você integra um colegiado. Então, vence a maioria. Então, você às vezes é obrigado a se curvar, porque a maioria se decidiu. Então, essa é a dificuldade quem vem do primeiro grau para o segundo. Excelência, o nosso tribunal está sempre em expansão. A cada gestão ele cresce mais. Acredita-se que a continuidade administrativa e a eficiência de nossos magistrados e servidores são os destaques do nosso tribunal. O senhor concorda com essa afirmativa? Ou mais ainda, o senhor apontaria outros fatores? Olha, de fato, o nosso tribunal possui um corpo de servidores e de juízes comprometidos com a eficiência, com a celeridade processual. O crescimento é próprio do aumento da população e, como corolário, do aumento das demandas. Como a sociedade confia no nosso trabalho, ela procura para obter o direito que ele julga ter. Por esse aumento cada vez crescente das ações, embora se modernize, se adote novas tecnologias, não se consegue dar vazão ao aumento dos processos. Desembargador, como magistrado que vivencia o PJE no seu dia a dia, o que tem a falar sobre essa ferramenta? No início, nós usávamos o eJus, uma ferramenta que agradava a todos nós. Ninguém tinha dificuldade para operar. Depois veio o PJE. Nós fomos obrigados a adotar esse sistema. No início criou embaraços, porque estava sendo implantado paulatinamente. Algumas varas sim, outras não. E hoje, até hoje, o sistema não está sendo eficiente no seu objetivo, que era possibilitar uma ferramenta de maior recurso. Pelo contrário, são frequentes as inconsistências do sistema. E isso, no meu sentido, é um fator que está atrasando a entrega da prestação jurisdicional. Doutor Geraldo, como o senhor vê a definição pelo CNJ e CSJT de metas aos tribunais? Não vejo com bons olhos. No meu sentir, esses órgãos que você acabou de mencionar estão mais preocupados com estatística de que com a pessoa do magistrado, com a saúde do magistrado. Então, o magistrado hoje fica vinculado a números. E isso aí não é bom. Não estou dizendo que não se deva fiscalizar a atuação do magistrado, mas nem tanto. Tem que priorizar também a saúde e o bem-estar do magistrado. Desembargador, na sua opinião, a Justiça do Trabalho mudou de perfil nos últimos anos? Mudou. Mudou por quê? Porque hoje em dia a Justiça do Trabalho não está muito... os julgamentos mais recentes já não são tão favoráveis ao empregado. É comum, é muito frequente as decisões favoráveis ao empregador. Aquele preconceito, entre aspas, de que aqui se julga a favor do empregado, não existe mais. Então, esse sentimento acabou. E também nós estamos mais tendentes a se utilizar do processo civil, as regras do processo civil, do que do processo do trabalho. Parece mentira, mas é verdade. Excelência, como magistrado,
o que tem a falar sobre a terceirização? Eu acho válida a terceirização. O que se discute hoje em dia é a terceirização, se ela é legal ou não, na atividade fim. E essa matéria está sendo objeto de recurso perante o excelso STF. Mas a terceirização da atividade meio, ela é perfeitamente válida. Agora, nós temos que encontrar um equilíbrio para proteger o prestador de serviço, que é o empregado, quando a sua empregadora, que é prestadora, não tem condições financeiras de arcar com o contrato de trabalho. É preciso pensar como proteger esse empregado nessa situação. O senhor é a favor da reformulação trabalhista? Eu sou a favor. A nossa CLT é de 42, embora ela sempre venha sendo atualizada, ainda hoje ela carece de modernismo. Então nós temos que atualizar. E já projeta no Congresso com vistas a isso. Doutor Geraldo, no dia 3 de outubro de 2015, um incêndio de grandes proporções atingiu a segunda etapa da construção do complexo trabalhista. Como o senhor se sentiu naquela ocasião? Acho que todos nós ficamos muito tristes. Eu, por exemplo, acompanhei, saí da minha residência e vim assistir aquela situação triste. E mais triste pela impotência do Corpo de Bombeiro de conseguir apagar o incêndio. Um fato desolador para todos nós. As consequências desse incêndio, além do atraso na construção do complexo trabalhista, foi o esforço demandado na busca de recursos financeiros para dar continuidade à obra. Doutor Geraldo, o corte no orçamento do Judiciário obrigou os tribunais de todo o país a adotarem cortes sob ameaça de fechar as portas. Como o senhor analisa as medidas adotadas pelo TRT-18? A limitação do horário de funcionamento, na sua opinião, está refletindo no andamento e na celeridade dos processos? Embora a maioria dos magistrados tenham achado antipática a medida adotada pelo relator do orçamento, noutro ponto, no meu sentido, ela se mostrou válida. Por quê? Porque haveria necessidade dos tribunais cortarem gastos. Há ainda muita gordura para ser cortada. Vou dar um exemplo para você. É como antes de ver tribunais de justiça, tribunais etc., não o nosso tribunal, renovação da frota de veículos, com 2 anos de uso, por exemplo. E compra-se veículos novos, enquanto aqueles estão novos ainda e durariam muito tempo. Isso é que é a gordura que tem que ser decotada. E os cortes adotados por alguns tribunais, o senhor acha que tem afetado o andamento dos processos? Entre essas gorduras, houve cortes no orçamento. O nosso tribunal, na pessoa do presidente Aldon, adotou medidas simples, mas que resultaram vantagem, resultaram benefício para o tribunal. Não houve perda substancial com relação, por exemplo, à prestação judicial, embora tenha sido reduzido o horário nas varas, mas não afetou de forma substancial a entrega da nossa atividade básica, que é a prestação judicial. Excelência, o senhor percebe semelhança nesse processo de desmantelamento, essa tentativa de enfraquecimento pelos quais a Justiça do Trabalho passa hoje, com aquela de 1999, quando o senador Antônio Carlos Magalhães lutou pela extinção desta especializada? Por que a Justiça do Trabalho incomoda?
O senhor teme o fim da justiça do trabalho? Na verdade, todos nós ficamos apreensivos com esse comportamento de alguns deputados em restringir ou enfraquecer esse trabalho. E a maneira mais fácil é cortar orçamento. Cortou o orçamento, você não pode dar vazão às suas necessidades. Mas extinguir trabalho, não. O que existe é um desconforto, uma insatisfação com a classe empresarial, e a bancada no nosso Congresso deles é grande, contra as decisões do trabalho, em desfavor deles. Por quê? Porque a carga tributária é perversa, é gravosa, e nem sempre o empresário tem condições de arcar com os custos daí decorrentes. Aí, né, o trabalho condena porque tem que condenar. Não cumpriu a legislação, não paga direitos, só nega direito e impostos. E aí essa insatisfação contra nós. Na sua opinião, quais são os desafios que o nosso tribunal ainda tem para cumprir? Quais os obstáculos que esta corte ainda tem pela frente? Nosso obstáculo é muito grande. Nós somos um tribunal conceituado no país. E para manter esse conceito, nós temos que adotar medidas tendentes a possibilitar a solução maior possível dos conflitos judiciais. Acelerar os acordos, né, para facilitar, reduzir o número de demandas, racionalizar o serviço. E é nessa linha de direção que eu vejo um desafio grande, é manter a estrutura do tribunal com recursos cada vez mais escassos. Esse é o principal fator que o tribunal vai ter que se debruçar daqui para frente para manter a nossa estrutura. Excelência, na atual conjuntura política, social e econômica do Brasil, como o senhor avalia esse momento histórico que os tribunais regionais do trabalho de todo o país atravessam? Nós estamos passando por um momento de dificuldade decorrente do desequilíbrio fiscal. Como o governo necessita de cortar dispêndios, e nós somos uma justiça com uma estrutura muito grande, nós somos acho, 24, 25 tribunais, não tinha o certo, é muito grande a nossa estrutura. Nós temos muitos juízes. Então, o nosso orçamento aqui é muito grande. E por isso, os nossos críticos se voltam contra nós para que nós não cresçamos tanto ou consigamos adotar medidas para conter os gastos e as gorduras. Desembargador Geraldo, a partir de suas experiências, que palavras deixaria um magistrado que está iniciando a carreira na área trabalhista? A minha sugestão ou conselho, se assim eu posso dizer, é que o colega que está entrando agora, ou não, já esteja trabalhando, sempre visem trabalhar com garra, com amor, goste do que faz. Sempre pense no jurisdicionado, pensando em entregar sentença nos prazos. E um conselho também que eu dou é que nunca presida uma audiência sem ler o processo. Muitas vezes o colega não lê o processo, chega na audiência, cria-se um clima de desconforto, porque o advogado faz uma pergunta, o juiz ou indefere ou não indefere, porque não lê o processo, e acaba criando atrito. Isso é comum no nosso meio.
atrito nas audiências porque o colega não leu o processo, não tem segurança. E um juiz inseguro na condução das audiências é a pior coisa que tem. Certamente haverá atritos. Desembargador Geraldo, o objetivo deste projeto é produzir entrevistas que servirão como fonte de pesquisa sobre a justiça do trabalho em Goiás, reunindo-as em um vídeo documentário e também na confecção de um livro. Que mensagem o senhor gostaria de deixar registrado para aqueles que futuramente terão acesso a esse depoimento? O mesmo conselho que eu já falei anteriormente, uma sugestão, eu estou reiterando agora nesta pergunta. Quem é Geraldo Rodrigues do Nascimento, na opinião de Geraldo Rodrigues do Nascimento? Olha, eu sou muito objetivo. Não sou dotado de facilidade na poesia, mas eu sou uma pessoa solidária, modéstia à parte, né? Ressalto primeiro, solidária, amiga, companheiro e de bem com a vida. Essa é Geraldo Rodrigues do Nascimento. Desembargador, o que é a vida? A vida é uma sucessão de experiências. São fases que você aprende e amadurece. Essa é o que eu penso da vida. A Escola Judicial, em nome do TRT 18, lhe agradece imensamente pelos seus valiosos depoimentos. Peço excusas à escola se as respostas não foram convincentes, mas o improviso nunca me foi confortável. Muito obrigado.